Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos bater um papo hoje? Nosso papo de lua. Hoje, lua nova. Lua nova a gente sempre vai conversar sobre o novo, né? Sobre gestação, sobre parto, sobre concepção, sobre maternidade. E o nosso papo de hoje, da lua nova, é sobre lua. Adoro falar sobre lua, né? Eu abri a caixinha de perguntas sobre o que vocês queriam saber sobre gestação e parto. E a pergunta mais cotada foi como que a lua influencia na gestação e no parto. Então vamos falar sobre isso? A influência da lua na gestação e no parto? Oi, lua, aí ó, a gente fala de lua, a lua aparece, até durante o dia. Olá, oi todo mundo. Então o nosso papo hoje vai ser sobre isso, sobre a influência da lua na gestação e no parto. E me falem, vocês que estão aqui, oi todo mundo que entrou, o que vocês sabem, o que vocês pensam sobre isso? Quais são as dúvidas de vocês sobre esse assunto? Para eu não ficar aqui só falando um monte. Me falem, alguém me fala aí, o que vocês imaginam sobre isso? Tem muitas coisas para falar sobre a lua na gestação. Eu tenho umas teorias aqui na minha cabeça. Oi, Si, meu amor da minha vida. Fala, amiga. Que eu sou a Si, minha amiga, me chama de Mãe Terra. Ai, que saudade. Bom, então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a lua. Eu vou começar falando sobre a lua do começo, assim. Então vou contar uma história para vocês sobre nós, mulheres. Vou começar essa história falando: era uma vez e não era uma vez. Uma mulher que vivia na pré-história, num tempo que a gente era muito mais parecida com animal, com mamífero, do que com essa cara e com esse aspecto que temos hoje. Era uma vivência muito biológica. E nesse momento, essa mulher, ela não menstruava, ela não vivia essa experiência de sangue. Por quê? Porque essa mulher e todas as mulheres que viviam ali com ela viviam ciclos anuais, um ciclo de um ano. Ou seja, por que, né, um ciclo de um ano? Porque como mamíferas que somos, essa mulher tinha um período de cio, e aí tinha o cio, tinha a cópula, assim como qualquer mamífero. Essa mulher não tinha ainda essa possibilidade e esse pensamento de, não quero transar. Não, era uma ditadura biológica, né? Então, essa mulher, ela tinha o cio, tinha a cópula, tinha a gestação, 9 meses de gestação, 3 meses de amamentação, um novo cio, uma nova gestação, uma nova amamentação e um novo cio, e era esse ciclo que essa mulher vivia junto com todas as mulheres que viviam esse ciclo, todas juntas, sempre ao mesmo tempo. Então, e nesse momento a gente não sabia também que existia paternidade, né? Não existia pai. A mãe era mãe sozinha e a mulher, ela criava a vida sozinha. Essa mulher dessa história, ela do nada, sozinha, com as próprias forças, ela começava a gerar um ser dentro dela. E aí as pessoas que moravam ali com ela olhavam para ela e pensavam: nossa, essa mulher, ela é a encarnação da própria deusa. Porque se ela é capaz de criar a vida sozinha, com as próprias forças, ela é a própria divindade. E por ser uma divindade, ela tem muitos poderes, né? Então ela cuida de tudo que tem a ver com a manutenção da vida. Ela dá a vida, ela cuida dos filhotes, ela cuida dos alimentos, ela cuida das vestimentas, ela cuida do fogo, para manter o fogo dessa caverna sempre aceso. E os homens não participavam desse processo todo. Os homens tinham uma função muito importante, mas que estava em outro lugar, que era uma função de proteção, de guerra, né? De guerrear e de caçar.
nesse momento, essa mulher e todas essas pessoas que viviam com ela viviam de caça e de coleta. E aí, com o tempo, essa mulher que vivia ali na caverna e que cozinhava sempre e jogava sempre os restos das comidas, das cascas, das sementes num determinado lugar, ela começou a perceber, depois de milhares e milhares de anos de observação, né, ela e depois passando para a filha e para a neta e várias gerações de mulheres, começaram a perceber que ali onde elas jogavam coisas, nascia outras coisas. E aí, essa mulher começou a pensar então, se eu gero vida e a terra também gera vida, então a terra também é uma deusa. A terra é uma deusa mãe, né? E aí a gente começa a trazer essa deusa da terra, Gaia, essa grande mãe que nutre e que sustenta todos nós. E a gente vai começando a sair, essa mulher vai começando a sair então de uma vivência puramente biológica, de cio, e ela começa a ter uma vivência de rituais de fertilidade, porque ela começa a perceber que o ciclo que ela vive de fertilidade, de gestação e de nutrição desse filhote acontece exatamente em paralelo ao processo de fertilidade, de criação, né, e de nutrição da terra. Então, sempre que essa mulher e todas as mulheres estavam férteis, a terra também estava fértil, e era o momento da primavera. Na primavera, a terra estava fértil e todas as mulheres estavam férteis, então a gente começou a viver, essa mulher começou a viver, e todas as mulheres, rituais de fertilidade, em agradecimento à fertilidade da mulher e à fertilidade da terra. E a gente, e essa mulher e todas as mulheres viveram isso ainda por mais milhares e milhares e milhares de anos. Até que chegou um momento de uma revolução. E a primeira revolução nessa história é uma revolução feminina. E é uma revolução do não. Porque essa mulher, ela começa a ficar de saco cheio dessa história toda. E ela começa ali a confabular com as amigas dela, com outras mulheres, e fala, ai gente, eu tô de saco cheio desses rituais de fertilidade, eu não aguento mais. Será que rola a gente não participar mais de ritual de fertilidade? E aí as amigas ficam assim, eu também acho, nananã, faz aquele complô ali e fala, não vamos participar do ritual de fertilidade então, a gente cansou. Essa mulher e todas as mulheres e todas nós, a gente carrega uma coisa que se chama a semente da transgressão. A gente tem fogo no cu. Quando começa uma coisa, a gente começa a viver uma coisa, assim, a mesma coisa por muito tempo, a gente começa com fogo no cu, meu Deus, será que não tem mais nada? Né? Eu quero fazer outra coisa, cansei disso aqui. E essa semente da transgressão é essencial para a nossa evolução, porque para a gente evoluir, a gente precisa romper, a gente precisa quebrar com as tradições, a gente precisa sair daquilo que é feito há milhares e milhares de anos, e tem explicações para isso. Quando a gente rompe, quando a gente transgride, a gente vai para um novo lugar, a gente descobre coisas novas. E aí essas mulheres, então, falaram, chega de ritual de fertilidade. E tudo isso, eu estou falando para vocês, era um momento, né, de matriarcado, de uma construção matrilinear. As mulheres estavam muito no poder por conta desse poder de gerar vida. E aí, então, elas não foram obrigadas a participar do ritual de fertilidade, porque no matriarcado o poder não é pela força, o poder é pelo sentido das coisas. Todo mundo participa porque, ora, a terra tá fértil, eu tô fértil, tá todo mundo fértil, temos que agradecer, porque senão a deusa da terra vai ficar brava, vai ficar chateada e a gente não vai ter colheita e as mulheres não vão conseguir parir, né, não vão conseguir gestar, então a gente tem que agradecer. E aí teve um estranhamento com esse não, o não era inédito, ninguém falava não. E aí essas mulheres falaram, não quero, não tô afim mais. E aí não participaram. E o que aconteceu? Alguns dias depois, todas essas mulheres sangraram ao mesmo tempo. Essas pessoas que estavam lá e que participaram continuaram participando do ritual da fertilidade, olharam para essas mulheres e falaram, meu Deus, elas foram amaldiçoadas pela deusa da terra.
não vamos fazer nada com elas, não precisamos matar, não precisamos açoitar, não precisamos fazer nada com elas, porque elas já foram punidas pela deusa da terra. Mas elas também não podem mais viver aqui com a gente, porque senão todos nós seremos amaldiçoados e não teremos colheita. E aí, essas mulheres são afastadas desse convívio, e essas mulheres começam a entender que esse é um sangue, o quê? É um sangue de menstruação, é um sangue de criação de uma vida para si mesma, que não vem de uma criação só de filho e de maternidade, mas que vem de mulheres que vivem para si mesmas. E essas mulheres, elas vão tentar, então, sobreviver na floresta. Muitas mulheres morrem e as que sobrevivem começam a desenvolver novas habilidades. Habilidades com plantas, com ervas, porque elas precisavam saber o que elas podiam comer, o que era comida, o que era remédio, o que era veneno. Elas precisavam caçar pequenos animais e aí elas começam a domesticar os gatos. Então, essa mulher que conhece de plantas, que mora numa casinha na floresta, que está sempre cheia, rodeada de gatos, que se movimenta durante a noite, porque de dia é muito perigoso, porque os homens estão caçando de dia e estão se movimentando na floresta. Então, essa mulher se movimenta à noite. E ela continua sangrando, sempre, junto com as outras mulheres que se rebelaram e junto, sempre, com a lua nova. Quando o céu ficava totalmente escuro, todas essas mulheres menstruaram. E aí essas mulheres que menstruaram e que foram amaldiçoadas pela deusa da terra, elas entenderam que, beleza, eu não tenho mais, né, o aval aí, a guiança da deusa da terra, mas agora eu tenho uma outra deusa que me guia, que é a deusa da lua. E aí essa mulher começou a criar uma relação com esse astro da noite. E começou a perceber que o ciclo que ela vivia dentro dela, de sangramento, né, e de cio e de sangue, acontecia exatamente ao mesmo tempo, igualzinho o ciclo da lua. A lua tem um ciclo de 28 dias, 4 fases, 7 dias cada fase. A mulher tem um ciclo de mais ou menos 28 dias, 4 fases e 7 dias cada fase. E aí essa mulher ela percebeu que existe uma lua no céu e existe uma lua dentro dela. Existe uma lua no céu e existe uma lua dentro de você, que guia o seu ciclo, que guia a sua vida. E aí essa história continua e muitas coisas aconteceram nessa história, mas tudo isso para trazer essa origem dessa ligação que a gente tem com a lua. Nesse momento, a gente não vivia menstruação, a gente não chamava de menstruação, porque menstruação é uma criação masculina, é um nome que os homens deram quando eles criaram o calendário gregoriano. E aí começaram a linearizar a contagem do tempo. Só que a gente sempre contou o tempo de forma cíclica. E menstruação vem de mês. E aí foi quando a gente começou a cagar o rolê todo e linearizar uma coisa que é cíclica. Mas antes disso, antes dos homens colocarem o dedinho aí nessa história que não tem nada a ver com eles, a gente chamava a nossa menstruação como? De lunação. Era nosso período de lua. Então tudo isso para trazer esse cheiro, para trazer essa lembrança pra gente que todas nós sabemos. A gente sabe disso. Eu não estou falando aqui algo que sou eu que sei. Eu estou falando algo aqui que você sabe, mas que a gente esqueceu por vários motivos. Então, sempre que você olha para a lua, você está olhando para você mesma. Você está olhando para os seus ciclos, para o que está acontecendo dentro de você. Eu falo que a lua é o nosso melhor aplicativo. Você quer um aplicativo para saber o seu ciclo? A lua no céu é o melhor aplicativo que existe. E aí, então, essa lua influencia o nosso ciclo menstrual, né? Desde o primeiro, a gente está sendo influenciada por isso. E antes também, e depois que para o ciclo também, mas isso é uma história para uma outra live. E aí, o ciclo da gestação é um ciclo que acontece dentro desse ciclo menstrual, né? Desse ciclo feminino. O nosso ciclo menstrual é o que nos conecta com a nossa essência de mulher, né? E a gestação
acontece por conta desse ciclo. A gente engravida porque a gente ovula, porque a gente tem essa ciclicidade. Então, o ciclo gravídico é um ciclo que acontece dentro desse ciclo nosso como mulher, só que é um ciclo que nos abre a um outro ser. Então, não é mais só sobre mim, é sobre um outro ser que está vindo. E, então, essa influência da lua, ela continua também na gestação. E aí, como antigamente, né, a gente não tinha ultrassom, não tinha data provável de parto, não tinha idade gestacional, tinha o quê? Luas. Uma gestação dura quanto? 42 semanas? 9 meses? Não, uma gestação dura 10 luas. E era assim que as mulheres contavam as luas. E hoje, se a gente for procurar, quem é super científico, a lua influencia na gestação? Não existem estudos científicos que comprovam que a lua influencia na gestação e no parto. Mas isso não tem nada a ver com a ciência. A ciência nunca vai comprovar isso mesmo, porque não está no âmbito da ciência. Isso está no âmbito da sabedoria ancestral, no âmbito da sabedoria natural. Ou a gente, antes de ciência, a gente não sabia de nada, a gente era um bando de ignorantes. Não, né? Então, a gente usou a lua como guia por a maior parte da nossa vida, a gente usou a lua como guia nesses processos dos ciclos femininos, da gestação e do parto. E aí, então, como contar, né? Essa é uma dúvida muito comum das mulheres. Como contar a minha gestação na minha data provável de parto, né? Pela lua. Então, o que acontece? Você vai pegar a sua última menstruação. Quando foi a sua última menstruação? E aí você vai lá no calendário lunar. O melhor aplicativo que você pode ter no seu celular se chama The Moon, que é um aplicativo sobre as fases da lua, para você ter lá sempre e estar sempre ligada, tanto no céu quanto, né, quando às vezes ela não aparece ali, você não olha, você não está ligado no céu, você olha lá no aplicativo para saber sempre que lua que tá. E para perceber as suas nuances também, né? Porque a gente, assim como nós somos 4 mulheres diferentes no nosso ciclo, cada fase do ciclo a gente é uma mulher diferente, na lua também, né? A lua também influencia. Então, a lua ajuda a gente a perceber. Deixa eu ver como que eu me sinto na lua cheia. Deixa eu ver como que eu me sinto na lua minguante, na lua crescente, na lua nova. Então, você vai lá, olha a data da sua última menstruação e você vê que lua era exatamente nesse dia. E não vê só, era lua cheia. Não, qual o dia da lua cheia? Porque é diferente ser o primeiro dia da lua cheia e o último dia da lua cheia. Então, vai lá no último dia da sua menstruação e vai no calendário lunar e vê. Era o 3º dia da lua cheia. Então, essa foi a última menstruação. Anota lá, 3º dia da lua cheia. Beleza. Daí, você vai provavelmente, e aí assim, o que você precisa entender sobre isso? Que quando a gente fala de ciclo e de gestação, não existe nada exato. Não existe nada certo. Não existem certezas. Existem divagações e existem possibilidades infinitas. Então, provavelmente, se você menstruou no 3º dia da lua cheia, provavelmente você ovulou próximo do 3º dia da lua nova. Porque a gente tem essa oposição, né? Porque a menstruação e a ovulação são os grandes marcos biológicos do nosso ciclo. Eles estão assim nas pontas, né? E eles seguem, então, esse movimento da lua também. Se eu menstruo numa lua, eu provavelmente vou ovular na lua oposta. Ou seja, lua cheia, oposta, lua nova. Lua minguante, oposta, lua crescente e vice-versa. Então, menstruei na última menstruação, 3º dia da lua cheia. Ovulação, provavelmente, 3º dia da lua nova. Então, essas são as 2 luas que regem os seus ciclos. A lua cheia rege o seu ciclo de menstruação, que é o seu ciclo pessoal enquanto mulher, e a lua nova rege o seu ciclo gestacional, o seu ciclo gravídico. A gente fez um combinado aí, todo mundo, que a gente conta a idade gestacional a partir da última menstruação, mas obviamente a gente não engravidou na menstruação, né? A gente engravidou uns dias depois. Mas, para facilitar a conta, então você vai contar
10 luas dessa lua da última menstruação. Então, lua cheia, terceiro dia, você pega a lua cheia e conta. Da menstruação, conta uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí vê lá quando que dá. E aí você vê o terceiro dia também. Não só a lua cheia, mas vai lá, terceiro dia da lua cheia. Então, digamos que essa é a sua data provável de parto, mas também a data provável de parto é, na verdade, uma data improvável de parto, né? Porque só 5% dos bebês nascem no dia da data provável de parto. Então, ela é uma data muito mais improvável do que provável. O que eu faço também é contar, então, as 10 luas da ovulação também. Então, conta as 10, né, essas 10 luas da lua cheia e conta as 10 luas da lua nova. Provavelmente, o seu bebê vai nascer nesse intervalo aí, entre essas duas luas, entre essa lua que rege o seu ciclo e essa lua que rege a sua gestação. Outra coisa, se ficou alguma dúvida, depois eu posso explicar mais, mas é basicamente isso. Outra coisa importante, preciso colocar meu celular para carregar, para não acabar a bateria no meio da nossa live, mas vou andando aqui e continuando falando. Outra coisa importante, a gente, quando estamos grávidas, quando estamos nesse ciclo da gestação, o que a gente aprende? Que o nosso ciclo menstrual, ele se interrompe, né? Certo? Certo, ele se interrompe mesmo no nível material, ou seja, eu não vou sangrar, eu não vou ovular, porque eu tô vivendo o que tá comandando agora o meu corpo, as minhas emoções e a minha vida é esse novo ciclo, é esse ciclo de gestação. Mas o nosso ciclo menstrual, ele nunca se interrompe num plano mais sutil, digamos assim, num plano mais interno, num plano mais metafísico. Então, é como se o ciclo menstrual, que é o que nos conecta com a nossa mulher, independente de ser mãe, de ser qualquer outra coisa, é o que nos conecta com a nossa essência, ele sempre está ali, mas é como se ele estivesse por baixo dos panos. Ele não está na superfície, ele não está ditando os movimentos do seu corpo, mas ele continua ali, embaixo dos panos, meio escondidinho, mas ele continua ali. E aí, isso é uma teoria da minha cabeça, tá, gente? Eu tô aqui compartilhando com vocês uma teoria da minha cabeça por acompanhar muitas gestantes e perceber coisas do tipo muco de ovulação que continua durante a gestação, que provavelmente acontece quando você estaria ovulando mesmo. Às vezes, uns sangramentos, principalmente no início da gestação, que algumas mulheres têm, e aí você vai no médico e não tem nada, tá tudo certo com a gestação, não tem descolamento, não tem nada, mas tem um sanguinho ali que vem e que provavelmente aconteceria no seu período menstrual. Então, para você se conectar, né, e perceber essas mudanças dessas 4 fases do ciclo, mesmo que você não esteja menstruando, você se conecta com a lua. Aí você vai percebendo a lua e vai percebendo os seus movimentos internos. Então, a lua vai ser o que vai te ajudar a perceber essas alterações, ainda que você não esteja vivendo o seu ciclo. Como assim, Jéssica? Não estou entendendo, ficou muito confuso para mim. Continua se observando. Você não está sangrando, mas continua observando se a sua menstruação foi na lua cheia, sua última menstruação. Se observa na lua cheia. Como você se sente na lua cheia? Percebe se você tem uma sensação parecida com a menstruação, se você tem uma sensação de recolhimento, de introspecção, de morte. E aí, percebe na lua minguante, que seria a sua fase pré-ovulatória. Como você se sente nessa fase? Faz anotações para você ir percebendo essa ciclicidade que continua. Ah, Jéssica, mas para que fazer isso? Porque isso vai fazer você... É como se você tivesse um balizador, um organizador das suas emoções
que são tão bagunçadas, né, durante a gestação. Na gestação, parece que você tá assim, né, numa montanha russa, tudo muito mais intenso. E aí, talvez, usar a lua como uma orientação te ajude a perceber que esses sentimentos, eles vêm e vão, e eles não vêm e vão aleatoriamente. Eles vêm e vão de acordo com cada fase da lua. Daí você pode descobrir, por exemplo, nossa, sempre na lua cheia eu me sinto assim. E aí, você tá gestando, né? E aí você percebe não só o movimento do seu corpo, mas o movimento desse bebê dentro do seu corpo. Por exemplo, digamos assim, uma dica de qual lua esse bebê vai nascer, é como ele sente também as mudanças da lua. Por exemplo, presta atenção se o seu bebê, se você tem essas duas balizas, né, que é a lua cheia e a lua nova, mas será? E aí tem uma lua ainda no meio que é a lua de transição, a lua minguante. Qual lua será que ele vai nascer? Não sei, não dá pra gente saber. E tudo isso não é pra você ficar noiada, ai meu Deus, agora eu já sei, meu bebê vai nascer na lua nova. Não, não é pra isso. Porque na natureza não é assim que funciona. Isso é na ciência. Que a gente tem lá data provável de parto, que a gente tá lá 40 semanas e agora é isso e agora é aquilo. Na natureza não é assim que funciona. Então é só para você ter, na verdade, uma orientação das suas emoções. É como se fosse uma bússola. Você tá lá no meio no alto mar, sozinha, né, com esse bebê aí na sua barriga. E aí você tem uma bússola ali que não vai te tirar do alto mar, mas que vai te ajudar a entender, né, o movimento dos ventos, do sol, para onde vai, para onde não vai, como manter esse centro, né, essa direção, que é essa direção de encontro com esse bebê a hora que ele nascer. Então, percebe também os movimentos desse bebê em cada lua. Percebe que se na lua cheia ele se movimenta mais, ele se movimenta menos, porque isso é um sinal também da lua desse bebê, digamos assim. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, desse bebê, se esse bebê na lua cheia, você sempre sente tipo várias contrações e várias movimentações no útero, pode ser um sinal de que ele nasça nessa lua. Só que a gente não faz esse acompanhamento, esse pré-natal lunar. Estamos aqui falando sobre pré-natal lunar. A gente não faz esse pré-natal lunar, né? A gente só faz um pré-natal muito técnico, muito científico, né? E a gente não traz isso para nossa percepção, para nossa autonomia. E aí, por isso que a gente não percebe, a gente raramente faz essas percepções pela lua e você percebe que seu bebê, você percebe, meu bebê se mexeu e se mexeu mais essa noite. Raramente a gente faz, nossa, deixa eu ver que lua é hoje. Nossa, lua cheia. Daí passa um tempo, você percebe de novo. Nossa, hoje meu bebê, nossa, meu Deus, um monte de contração. Meu bebê mexeu um monte. Deixa eu ver que lua é. Nossa, olha só, é lua cheia de novo. Que interessante, né? Então é sobre isso. É sobre usar a lua como uma orientação para essa aventura que você está vivendo. E aí o parto é uma continuação, então, disso tudo, né? Se você já está observando esse movimento da lua, no parto, provavelmente é isso. Essas 10 luas, pode ser que aconteça aí, entre essas luas. Na lua cheia e na lua nova. A lua cheia e a lua nova são luas que dão o tom dessas fases. Assim como no nosso ciclo, a ovulação e a menstruação são os grandes marcos do ciclo, no ciclo lunar, a lua cheia e a lua nova são os grandes marcos do ciclo da lua. A fase minguante e a fase crescente são fases de transição entre a cheia e a nova, assim como no nosso ciclo, a fase pré-ovulatória e a fase pré-menstrual são fases de transição entre uma e outra. Então, a lua cheia e a lua nova exercem muita influência sobre o nosso corpo nesse período gestacional, porque a lua tem a ver com as nossas emoções, né? Com as nossas águas internas. A gente é pura água e na gestação a gente é mais água ainda. Então, essas luas influenciam muito essas águas.
E por isso que é muito comum, ainda que a gente não faça toda essa análise, né, essa orientação, esse pré-natal lunar, a gente percebe que os bebês nascem muito, na lua cheia principalmente, e na lua nova. Mas isso não é uma regra. Então, será que meu bebê vai nascer na lua cheia? Será que vai nascer na lua nova? Quando a gente estava muito conectados com a natureza, os bebês nasciam sempre na mesma lua. Todos os bebês nasciam sempre na mesma lua, que era na lua cheia, e por isso que a gente tem também isso na lua cheia, né? Mas isso era quando a gente estava totalmente conectados com a natureza. Quando a gente era lá pura natureza, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Hoje, muitas coisas influenciam no nosso ciclo, né? Então, a luz elétrica, todos os aparelhos eletrônicos, o modo como a gente vive, influencia no nosso ciclo e no nosso ciclo gravídico também. Então, a gente meio que perdeu essa orientação geral de todas nós, para a gente poder dizer assim, na lua cheia é quando nasce mais. Então, o que a gente tem que saber hoje é que cada mulher vai ter um ciclo. A gente não tá mais tão alinhada como a gente estava antes, porque a gente não tá mais alinhada com a Terra, porque a gente não tá mais alinhada umas com as outras. Espero que a gente esteja no movimento de retomar tudo isso. Mas ainda não estamos, então o que mais importa é a lua que rege o seu ciclo pessoal. Então, pode ser que não seja a lua cheia ou a lua nova, pode ser que seja a lua minguante, pode ser que seja a lua crescente. E depois que o seu bebê nascer, você pode também continuar, né? Como perceber o meu ciclo, como me orientar no puerpério também, que vou continuar sem esse ciclo menstrual, mas é a mesma coisa, você continua com esse ciclo que está acontecendo ali por baixo dos panos, e esse ciclo pode te ajudar muito a entender essa montanha-russa de emoções que é muito forte também no puerpério. Como? Pela lua. Ai, Jéssica, nossa, mas anotar coisas com bebê não dá, né? É pedir demais para uma mãe recém-parida. Mas não precisa anotar, é só... se você já cria esse hábito na gestação, no puerpério, isso já vai estar mais incorporado em você, que é simplesmente olhar a lua. Sempre que você está olhando a lua, você está olhando de alguma forma para você mesma. E aí você olha para a lua e você percebe, tá, deixa eu ver, tô aqui na lua cheia. Como que eu tô me sentindo? Tô me sentindo assim, 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 beleza. Agora tá na lua minguante. Como que eu tô me sentindo? Tô me sentindo assim, assim, assim. Agora tá lua nova, tô me sentindo assim, assim. Daí passa um ciclo lunar completo, daí vem outro. Tá na lua cheia. Como que eu tô me sentindo? Assim, assim, assim. Nossa, olha só. Tô me sentindo parecido com a última lua cheia. Então, né, tem um movimento aí que parece que é aleatório, mas que talvez não seja tão aleatório assim. E aí a lua também pode ser uma grande orientação para esse período pós-parto. Acho que era isso que eu tinha para dizer sobre influência da lua na gestação, no parto. Perguntas, estou disponível para perguntas, se vocês quiserem saber mais coisas, se ficou alguma dúvida, se quiserem compartilhar algo. Alguém quer? Tem alguma pergunta? Eu sou gestante e percebo minha mudança de humor como se eu estivesse menstruando. Pois é, exatamente. E daí, por que é legal a gente saber disso? Porque as pessoas de fora acham que a gente tá louca. E aí a gente acredita que a gente tá louca. Mas a gente não tá louca, a gente tá normalzinha e no nosso padrão perfeito. A gente tá no nosso padrão saudável, né? Não tem nada de errado. Só que a gente também não sabe. Então, entender como essas emoções, né, como essas águas fluem dentro da gente, utilizando a lua para nos ajudar nisso, é muito bom para si mesma, para sua relação com você mesma e para sua relação com as pessoas que estão em volta de você, porque daí você pode comunicar, olha, nossa, lua cheia, eu vou ficar assim, 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 normalmente eu fico assim, assim, eu preciso disso e daquilo, e isso e aquilo é difícil para mim, né? Você vai entendendo melhor as suas nuances, os seus padrões, e você consegue comunicar isso. E aí isso faz uma mágica na sua vida, né?
A Fer falou que as duas gestações delas deram 9 luas e meia, certinho. Contou a gestação pela lua. O nome do aplicativo é The Moon. Deixa eu colocar aqui. Não dá, não consigo. Mas é a lua, né, em inglês, The Moon. É isso, gente, é isso mesmo, é outra coisa, é outra vida. Quando a gente entende essa nossa conexão com a lua, muda tudo e ajuda a gente a não ficar mais refém de coisas externas. Por exemplo, um aplicativo ou uma anotação ou alguém que me diz sobre o meu ciclo. Se for para usar algo externo, que seja algo externo que não é tão externo porque está dentro da gente, porque tem um reflexo dentro da gente que é a lua. E aí é um exercício, obviamente. No começo pode ser mais difícil, mas com o tempo você vai fazendo isso, até que se torna automático, até que toda vez que você olha para... Hoje, para mim, é automático. Toda vez que eu olho para a lua, automaticamente eu já faço tudo isso dentro de mim, assim, eu já conecto com a fase do ciclo que eu tô, eu já faço todas as interpretações, eu já percebo como que eu tô me sentindo e vai ficando uma coisa automática e aí você vai tendo cada vez mais autonomia. Você não precisa mais de nada de fora para te dizer, você não precisa do aplicativo para dizer quando você vai menstruar, porque você olha para a lua e você sabe, eu sempre menstruo na lua nova, então, nossa, a lua nova tá chegando, minha menstruação tá chegando. E é muito mais certeira a lua, por quê? Porque um aplicativo, ele faz uma conta matemática, ele faz uma média ali. E nosso ciclo não funciona assim, gente. Pode ser que o aplicativo acerte na maioria das vezes, mas a gente não pode confiar totalmente nisso, porque principalmente a nossa ovulação, ela varia muito. Por quê? Porque o nosso ciclo, ele é um reflexo de quem a gente é, das nossas emoções. Então, se acontece uma coisa em um ciclo, isso afeta, por exemplo, sei lá, por exemplo, isso que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, isolamento e mudança na vida de todo mundo, isso está afetando o ciclo de muitas mulheres. Muitas mulheres chegam, nossa, meu ciclo está muito diferente, nossa, eu estou sangrando bastante, nossa, eu estou sentindo TPM na ovulação, parece que o ciclo está assim. Por quê? Tem alguma coisa errada? Não, é só nosso ciclo refletindo a nossa vida e as nossas emoções. E isso nenhum aplicativo vai conseguir mensurar, né? Estou de 38 semanas só esperando ele definir a hora da chegada. Logo, logo ele chega, Tayane, no dia perfeito. E quando o nosso ciclo está irregular nesse período de pandemia? Então, o ciclo de... Primeiro que assim, né, eu não gosto dessa palavra irregular, porque irregular é sempre em relação a alguma coisa, né? Então é irregular em relação a quê? E a quem, né? Porque a gente só pode ter um padrão para o nosso ciclo, que é o nosso próprio padrão. Eu não posso comparar o meu ciclo com o seu ciclo. Eu não posso achar que 28 dias é o regular e que 40 dias é o irregular. Né? A gente aprendeu sobre o nosso ciclo de um lugar de problema. Se foge do normal, então tem algum problema. Mas na verdade se foge do seu normal, então se eu tenho um ciclo que é sempre de 28 dias e de repente eu tenho um ciclo de 24, tem alguma coisa errada? Não necessariamente. É só o meu ciclo refletindo um processo da minha vida. Então é muito normal que o nosso ciclo esteja irregular nessa pandemia, porque a nossa vida está irregular, porque a nossa vida está uma loucura. Como que o nosso ciclo vai estar certinho se a nossa vida não está certinha? É isso que a gente tem que entender. Comigo tem acontecido o inverso. Nesse período, meu ciclo está mais conectado com as fases da lua, porém tenho menstruado menos dias. É isso, né? Cada uma está vivendo esses processos de uma forma. Para algumas, tem sido muito maluco e muito desafiante. Para outras, tem sido um momento de recolhimento, de reconexão consigo mesma. Então, o ciclo vai refletir a forma como cada uma está
conseguindo lidar com tudo que está acontecendo. Ai, vou espirrar. Pronto, voltei. Mas era isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a Lua. Espero que tenha ajudado. E me refiro a regular, sobre menstruar uma vez por mês. Então, aí você... É difícil, assim, eu falar no geral, né? Porque isso vai depender, para eu falar, assim, o que isso pode querer dizer, a gente precisa olhar para a sua vida, né? O que essa irregularidade, o que essa ausência de menstruação pode estar refletindo sobre você, né? E sobre esse momento da sua vida. Então é sobre isso, é sobre aprender a usar o nosso ciclo sempre nesse lugar de tudo que acontece no ciclo está dizendo algo sobre você. Então, nossa, esse mês eu não menstruei. Por que será? Será que eu estou segurando alguma coisa dentro de mim? Ou será que aconteceu alguma coisa muito difícil que eu estou com dificuldade de digerir e de colocar para fora? Ou será que eu estou com um bloqueio criativo que aí eu não tive uma ovulação? Porque a nossa menstruação nunca atrasa ou adianta. O que atrasa ou adianta é a ovulação, né? Então, assim, isso pode significar muitas coisas. Daí a gente precisa olhar para a sua vida para decifrar, né? Porque o corpo fala com a gente, mas não é uma linguagem clara no começo. Depois vai ficando cada vez mais claro, porque é como você aprender uma língua nova. Ah, vou aprender alemão. No começo parece impossível, né? Mas aí você vai ouvindo, daí aquilo começa a ficar mais inteligível para você. E aí você começa a conseguir responder, falar naquela língua. E aí você, com o tempo, vai desenvolvendo essa comunicação. Então é sobre isso. O nosso corpo está falando. Parece alemão. Não consigo entender nada. Mas beleza, não consigo entender nada. Mas deixa eu ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou só ouvir. Beleza, tá irregular. Não tô menstruando. Tá. E vai ouvindo. Até uma hora que você começa a entender. Nossa, não tô menstruando porque aconteceu isso na minha vida e aí eu não tô menstruando. Daí você saca e daí o que acontece? Seu corpo responde. E aí você menstrua. Porque você sacou o que seu corpo tá querendo dizer. E aí é isso, é sobre desenvolver uma comunicação com o seu corpo. E isso é exercício, assim como aprender uma nova língua. Tem ansiedade e depressão. Essas doenças podem interferir no nosso ciclo menstrual também? Com certeza. Tudo influencia no nosso ciclo menstrual. Tudo, gente. O que a gente precisa entender é isso, que o nosso ciclo menstrual não está desconectado da nossa vida. Porque a gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu sistema reprodutor feminino lá no quadro negro na escola. Como, tipo, aquilo sem conexão nenhuma comigo. É como se aquilo não estivesse dentro de mim. Como se aquilo estivesse numa figura no quadro ou numa figura num livro. Mas isso é você, é sobre você, né? Então tudo que acontece no seu ciclo tem a ver com você e com as suas emoções e com o que você está vivendo na sua vida. Então, com certeza, a ansiedade e a depressão influenciam no seu ciclo. Mas como influenciam? Daí só você vai poder saber, porque para cada mulher vai influenciar de um jeito. E isso que é maravilhoso no seu ciclo, porque não tem uma resposta única para todas, porque cada ciclo, ele é único e individual, porque ele diz sobre você. Então eu não tenho como eu saber, mas eu tenho como te ajudar a entender. Digamos que eu sou, nesse sentido, eu sou uma professora de línguas. Eu ajudo você a começar a entender melhor e a começar a criar essa comunicação e a começar a falar nessa língua do corpo, e aí até o momento que você tem essa autonomia de conseguir fazer isso sozinha, né? É lindo esse processo de autoconhecimento e esse olhar para os nossos ciclos, porque antes só ia para o lado da medicina e das doenças. Se acontecia algo diferente, já imaginava que tinha algum problema. É isso, todas nós. E eu também. E isso não morre também de uma hora para outra, gente. Até hoje eu me pego às vezes, tipo, nossa, será que tem alguma coisa errada? Só que hoje eu consigo perceber esse movimento e eu consigo parar ele antes dele me dominar. Eu falo com ele, falo assim, nem vem, nem começa com esse mimimi, porque eu sei que não é isso.
Então a gente começa a ter domínio sobre nós mesmos, porque até então a gente foi dominada. Por quê? Porque quando dominam o nosso ciclo, estão dominando a gente. Quando dominam nossa gestação e nosso parto, estão dominando a gente. E aí a gente vai se desvencilhando, né, desses mecanismos de dominação para a gente ter cada vez mais autonomia sobre esses processos que são nossos e que tem a ver com a gente e com mais ninguém. E para cada mulher é diferente. Então, né, é sobre isso. Que legal, comecei a fazer seu curso sobre ciclos femininos com a Lu, estou aprendendo bastante. Ai, que bom. Tomei anticoncepcional por 13 anos, quando decidi engravidar e parei com o remédio, que fui entender o meu corpo no processo de ovulação e me assustei o quanto é perfeito. É exatamente isso. Começa a ser assustador do quanto é perfeito. E aí a gente começa a nos reconectar com a natureza, porque a gente percebe que essa perfeição da natureza, que essa perfeição, né, de estações do ano, desse movimento da natureza, desse movimento da lua, que tudo isso acontece na gente também, e que a gente também espelha essa perfeição da natureza, né? Essa beleza, isso tudo também está se movimentando dentro da gente, é muito lindo. Então é isso, gente. Para quem entrou agora, a gente está encerrando, mas essa live vai ficar salva sobre a influência da lua na gestação e no parto, sobre a influência da lua na nossa vida, na verdade, sobre ciclos, né? Porque não tem como falar de uma coisa desconectada da outra, porque tudo isso faz parte da mesma coisa, que é dessas experiências exclusivas do feminino, experiências que só nós, mulheres, vivemos e que elas foram roubadas de nós. Roubadas por quê? Vocês acham por quê que elas foram roubadas? Porque elas são muito potentes e que mulheres potentes não servem para essa sociedade, né? Então, a gente começa a desconfiar por aí, a gente fala, mas por que eu não posso parir? Mas por que eu não posso menstruar? Por quê? Por que tiraram isso de mim? Deve ter alguma coisa muito incrível aí para quererem tirar isso de mim, tirarem o meu poder, a minha autonomia sobre isso. E tem muita coisa. Os nossos maiores poderes vêm dessas 3 experiências, né? Menstruação, gestação, e esse processo de gestação e de maternidade, e sexualidade. São as 3 coisas que acabaram, né, que roubaram da gente, que acabaram com a nossa autonomia nesses 3 lugares, e são justamente desses 3 lugares que vêm as nossas maiores potências. Beleza? Mais dúvidas? Assim, ó, sempre a nossa próxima lua, que é a lua cheia, na lua crescente a gente vai dar uma pausa, mas a gente vai continuar esses papos de lua, toda lua minguante, lua nova e lua cheia. Na lua cheia, a gente vai falar sobre a exuberância da sexualidade. Então, toda lua cheia a gente vai ter um tema sobre sexualidade. Então, nosso próximo papo de lua é na lua cheia e a gente vai falar sobre algum tema da sexualidade que a gente vai decidir juntas ainda. Então, já vão pensando aí o que vocês querem saber sobre sexualidade. E aí a gente segue sempre esse ritmo. Na lua minguante a gente vai falar sempre sobre algum tema relacionado a ciclo. Na lua nova a gente sempre vai falar sobre um tema relacionado à gestação, a parto, a concepção, maternidade. E na lua cheia sempre sobre sexualidade. Então, vão guardando as dúvidas aí que a gente vai sempre bater um papo de lua aqui, juntas. Um beijo, até a próxima.